tudo bem? Estamos juntos aqui para mais uma aula aqui no canal Mundo da Matemática. Vou estar trazendo para vocês conjunto dos números inteiros, que é precisamente os números negativos e os números positivos, os inteiros. Vale lembrar aqui uma explicação rápida, que os números, os primeiros a ser pensados pelas civilizações, foram os números naturais, primeiro a partir do 1, 2, 3, 4 e vai para o infinito, e mais tarde também viram a necessidade de criar um dígito, um símbolo que representasse o nada, né? Então foi criado o zero. Então, do zero em diante é o conjunto dos números naturais, que foi pensado pelas civilizações antigas na necessidade de você representar coisas, quantidade de coisas, né? Representa através de símbolos. Então você tem a escrita, que representa o que falamos, né? E pensaram em representar, por exemplo, quantidades de cabeça de gado, de terras, enfim, de empregados que trabalhavam na lavoura, na época, né? Nas civilizações antigas, que era era o trabalho muito usado. Então, a necessidade de representar através de símbolos quantidades. Como é que eu vou escrever 10? Como é que eu vou escrever 500? Cada civilização fez a sua simbologia, os egípcios, os babilônicos, os romanos, até aprendemos já sobre o algarismo romano, e o nosso chamado de indo-arábico, o que nós utilizamos hoje. Passado o tempo, se viu a necessidade de criar outro tipo de número, os números negativos, né? E como que eu poderia representar, por exemplo, uma temperatura abaixo de zero? Não existe temperaturas abaixo de zero, menos 1 negativo, 10 negativos e assim por diante. Como posso representar um dado econômico que consta prejuízo? Vamos lá, menos R$2.000, aquele menos indica prejuízo, perda, está faltando, né? Então os números negativos foram pensados, claro que a diferença entre os números negativos e os naturais é que no caso dos números negativos e positivos, é que você não consegue pegar, por exemplo, eu quero menos 2 canetas, você não consegue pegar, você consegue pegar em 2 canetas, menos 2 não tem. O negativo é muito, vamos dizer assim, simbólico, né, para representar que você perdeu. Bom, então vamos entender aqui, olha para a lousa. Conjunto dos números inteiros é sempre representado pela letra Z. Eu faço um Z meio que dessa forma, em vez de assim, eu faço assim, para não parecer um 2, tá? Então a gente corta aqui. Então, a representação dos números inteiros é o Z. Então aqui tem um exemplo, a reticências indica que ele não tem começo, ele tem sequência aqui. E do lado direito aqui também, tá? Então, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Os números inteiros é a junção dos positivos com os negativos. Veja, os números naturais vêm daqui em diante, do zero para a direita. Os números inteiros engloba todos os números naturais e também os números positivos e também os números negativos, ok? Então, essas reticências, vírgula, alguma coisa, aqui eu fiz até o 3, mas isso não significa que vai até o 3, tá? Eu parei no 3, mas poderia ter parado no 4, no 5, e vírgula, reticência, significa que isso é infinito. Se eu falasse apenas dos números positivos, números naturais, que vai do zero em diante, ele teria início, não teria fim. No caso dos inteiros, não tem início e também não tem fim. Quando eu tenho o conjunto dos números inteiros com asterisco, significa que eu estou excluindo o zero. Tá? Então toda vez que você vê isso aqui, ó, estou excluindo o zero. Isso na notação de conjunto. Na reta numérica, você tem o zero, à direita do zero os números positivos, à esquerda do zero os números negativos. Existe um erro muito clássico. Se eu perguntar assim, entre o 1 e o 3, quem é o maior aqui? Quem é o maior? Você vai me dizer que é o 3. Muitos erram quando eu faço a mesma pergunta do lado esquerdo do zero. Quem é maior, o menos 3 ou o menos 1?
o maior é o menos 1. No caso dos negativos, o número é maior aquele que está mais perto do zero, certo? Se isso é um prejuízo, se o negativo ele indica um prejuízo, quem está em menor situação em relação a prejuízo, embora esteja em prejuízo, é aquele que tem menos 1, está devendo 1, está em melhor condição do que o outro que deve 3. Então o 1 negativo é maior do que o menos 3, porque também ele está mais perto do zero. É coisa diferente que acontece nos positivos. Quanto mais afastado do zero, maior o número é. Como é o cálculo quando eu envolvo números negativos? Bom, até então você tinha aprendido contas como essa, ou assim, somar ou subtrair, né? Lá desde o seu do ensino infantil, né? Quando você é bem menorzinho, você aprendeu a fazer cálculos assim. Muito bem. Bom, aqui está bem facinho. Eu tenho 25. Quando eu vou trabalhar com números inteiros, positivos e negativos, tratando-se de conta de mais, adição e subtração, que é menos, conta de menos, eu conto sempre é uma dica boa, tá? No quanto perdeu e no quanto ganhou. Então, o 25 aqui, ó, ele não tem o sinal aqui. Toda vez que o número não apresenta que sinal ele é, qual sinal aqui, é positivo. Não tem nada, é positivo. Se tiver que ter sinal, se tiver que ser negativo, vai ter que ter um sinal. Então aqui, ó, no primeiro momento, lendo sempre da esquerda para a direita, é assim que você lê, né? Eu tenho 25 e perdi 10. Ou seja, eu tinha 25, não perdi tudo, eu perdi 10, ainda me sobrou 15. Fácil. Agora, olha essa situação aqui. Eu perdi 12, aí eu ganhei 10. Eu recuperei daquilo que eu tinha perdido? Não recuperei, mas, pelo menos, recuperei boa parte. Então, eu estava devendo 10, aliás, devendo 12. O sinal de menos indica que eu estou devendo, indica prejuízo. Então, eu estou devendo 12. Coloquei 10, ainda estou devendo. Quanto? Estou devendo 2. Certo? Então, está bem claro aqui, né? Ó, estou devendo mais do que tenho. Olha essa situação, 2 sinais de menos. E agora, professor? Estou devendo quanto aqui? Estou devendo 10. Beleza. Passou um tempinho e agora estou devendo, além do 10 que eu devia, agora devo mais 30. Ou seja, quanto que eu devo no total? Eu devo 40. Ou seja, o sinal de menos está indicando que aumentou a minha dívida. Estava devendo 10, né? Fiz mais dívidas, 30, agora estou devendo 40. Essa situação aqui, ó, ela tem muita, mas muita confusão quando é multiplicação, depois eu vou explicar. E nesse caso aqui, estou devendo 10, aí dei 25. Olha, paguei os 10 e ainda me sobrou 15. Você está vendo alguma coisa semelhante dessas contas aqui? Olha, essa aqui é a mesma que essa. Eu apenas inverti. O 25 positivo veio para cá e o negativo para lá. Então, toda vez que o 25 vem antes, é o primeiro número do cálculo, nem precisa colocar o mais aqui, o sinal de mais. Se quiser colocar o sinal de mais aqui, também não tem problema nenhum. Apenas foi invertido aqui, ó. Então, tirando de regra, que é o seguinte: quando você efetuar contas que tem menos e mais, pensa sempre no que perdeu e no que ganhou. No lucro e no prejuízo. Eu estou no lucro? Eu estou no prejuízo? Aqui eu estou no lucro. E aqui? Prejuízo. E aqui? Prejuízo. E aqui? Lucro. Certo? Outra coisa que talvez ajude, se você quiser usar essa outra estática. Tu faz a conta, nesse caso aqui, dá 15. Vai preservar o sinal do algarismo maior. Veja, existe uma diferença entre algarismo e número. O algarismo aqui, 25, desculpa, o número 25, ele tem 2 algarismos, o 2 e o 5. O 2 e o 5 são os algarismos. Algarismo é o símbolo. Número é quando você dá significado para esses algarismos juntos. Tá? Então o 25, se eu colocasse o 5 na frente e o 2 depois, já seria outro número.
Tá? Então, uma outra situação é você fazer a conta e colocar o sinal, não tendo em vista o sinal, colocar o sinal do maior. Então, por exemplo, aqui, ó, eu faço a conta aqui, ó, como é menos e mais, eu faço a conta de menos, como se fosse 12 menos 10. Aí o sinal do número maior, se eu não considerar se é negativo ou positivo, qual que é o sinal do maior? Considerando só o número aqui, não o sinal. Seria ele, né? Então eu conservo o sinal do maior, o menos. Acho um pouco complicado dessa forma, mas tem gente que gosta de fazer assim. Ele faz a conta, quando são dois números com sinais iguais, aqui como está acontecendo, ele soma e coloca o sinal que estava na conta, que no caso foi aqui. E quando o sinal é diferente, ele subtrai e preserva o sinal do maior. Tem gente que gosta de fazer assim. Eu acho que é melhor você fazer como se fosse o que perdeu e o que ganhou. Tenho 25, ganho, perdi 10 e não me sobrou 15. Eu perdi 12, mas aí eu ganhei 10, não recuperei todos os 12, né? E ainda fiquei devendo 2. Aí eu perdi 10, depois perdi 30. Então qual é o total da minha dívida? 40. Se você levar isso como se fosse cálculos de contas de dinheiro, contas de perda e lucro, né? Prejuízo e lucro, você talvez tenha mais facilidade com esse tipo de conta. Então vamos à multiplicação e divisão. Pessoal, agora vamos para a multiplicação, né? E depois faremos para a divisão. Multiplicação e divisão de números inteiros. Nós vamos aplicar essa regrinha aqui, muito conhecida essa regrinha, tá? Muito utilizada. Então vamos lá. Na multiplicação, vamos ter na divisão também, tá? Na multiplicação, como na divisão, funciona dessa forma aqui, ó. Quando os sinais são iguais, que sinais? Os sinais dos números. Então o resultado sempre será positivo. Então, por exemplo, se for os dois números negativos, um multiplicado pelo outro, ou dois números positivos, um multiplicado pelo outro, será positivo o resultado, tá? Esse x aqui, tá? A partir do sétimo, oitavo ano, a gente começa a abolir e trocar pelo pinguinho. O pinguinho aqui, ó, o pontinho vai representar a multiplicação. E por quê? Porque a partir do sétimo, oitavo ano, nós começamos a trabalhar com álgebra, que começa a inserir as letras, tá? Inclusive a mais usada é o x. Aí, para não confundir, a multiplicação ela vai ser usada e simbolizada pelo ponto. Por enquanto eu coloquei o x aqui mesmo. Então, ó, dois números negativos ou dois números positivos, o resultado vai ser mais. Agora, se os sinais forem diferentes, o número positivo vezes o negativo ou o inverso, o resultado será negativo. Vamos aqui às contas. Aqui eu tenho dois números positivos, porque o 30, não tendo nada aqui, acusa que ele é positivo. O 5 também não tem nada de sinal porque é positivo. Se eu faço a multiplicação, eu tenho 150 e como ele é um número positivo, não preciso pôr o sinal. Se você pôr o sinal também de positivo, não estaria errado. Tá. Aqui também é 35, mas o 30 é negativo. Então, nesse caso, o 30 é negativo e o 5 não tendo sinal, ele é positivo. Então, se eu multiplicar os dois, dá 150. Mas qual é o sinal que eu coloco antes do 150? Negativo, porque eu tenho um número negativo multiplicado pelo positivo. Menos e mais, ou seja, sinais diferentes, negativo. Então vai dar 150 negativo. Olha o de baixo. E reparou que aqui no de baixo tem números entre parênteses? Por que entre parênteses? Porque quando eu tenho um número negativo, tá? O positivo ele não precisa do sinal de positivo, de mais aqui. Mas como o número negativo precisa, para ele não ficar aqui junto com o sinal de multiplicação, não ficar assim, ó. Então a gente separa para não misturar com o sinal de multiplicação e por outros motivos que nós mais para frente vamos estudar, tá? Então aqui eu tenho negativo com outro negativo, sinais iguais, como está aqui na regrinha. Sinais iguais é positivo, então eu vou ter o resultado 150 positivo. Não preciso pôr o sinal de mais, se quiser pôr, pode pôr. E por último, tá vendo o parênteses aqui, ó?
coloquei aqui para separar o sinal de multiplicação pelo sinal de menos. Tenho 30 positivo multiplicado pelo 5 negativo. Mais e menos, sinais diferentes. Eu vou obter 150 negativo. Veja que este cálculo aqui, ó, este aqui, o que é diferente do de cima, tem o mesmo resultado. É que eu inverti o sinal aqui, ó. Aqui o sinal estava no 30. E aqui o sinal está no 5. Não importa se o sinal está no primeiro ou no segundo, um deles é negativo e o outro é positivo, não importa. Se é sinais diferentes nesse cálculo, ele vai dar negativo como resultado. Muito bem, eu coloquei os mesmos algarismos aqui, né? Só troquei a operação, aqui é a divisão. Então, repare que é 30, sempre começando pelo 30, dividido pelo 5, ou negativo ou positivo. Então, repare que todos vão dar 6. Todos vão dar 6. Agora, 6 negativo ou positivo? Vamos lá. Lembrando que 6 e menos 6 são coisas distintas, tá bom? Então, aqui são dois números positivos. Funciona da mesma forma que a multiplicação. Positivo, o resultado é positivo. Se eu quiser colocar um mais aqui, eu posso? Posso. E aqui é um número negativo com um positivo. Vai dar negativo. Aqui são dois números negativos. Então, na regra de sinal, menos e menos mais. Sinais iguais, positivo. Então, os dois são iguais, vai dar positivo. Vou colocar um mais aqui, mas não precisa. Estou colocando apenas para identificar. E por último, você tem um positivo dividido pelo negativo. Sinais diferentes. Então, negativo. Certo? Então, nesta aula tivemos aqui a explicação do que é números inteiros, tá? Um pouquinho da história, né? Dos números naturais inteiros, a representação dos números inteiros na forma de notação científica, na reta numérica, e depois as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Olha, isso você vai ter para o resto da vida, tá? Enquanto você for estudante, isso aqui vai fazer parte da sua vida, essas operações com números inteiros. Então, é muito importante você entender. Eu tenho alunos no final do ensino médio que têm dificuldade com essas regrinhas de sinal. Então, é importante você guardar isso, tá? Estudar essa parte, porque isso vai estar inserido em outros conteúdos da matemática e você tem que entender que isso é de suma importância. Se você gostou da aula, dê o like, você sabe que ajuda o canal, divulgue o canal para as suas redes sociais, indique aos seus amigos, isso ajuda o canal a crescer. Caso você esteja aqui nos visitando e ainda não é inscrito, a gente, olhando os gráficos aqui do YouTube, a gente vê que muita gente que assiste não é inscrito. Então, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Clica no botão inscreva-se, ok? E no sininho, se você tem interesse que quando a aula estiver à disposição, você seja avisado, você clica lá no sininho. Você sendo aqui inscrito no canal, ajuda o canal, ajuda você também. Se você é um estudante, você precisa sempre de uma explicação aqui no canal. Não temos todas as matérias e conteúdos da matemática, porque é um canal novo, logo vamos ter tudo, mas aos poucos eu vou colocando aqui. E a intenção é ajudar aos estudantes como mais um mecanismo de estudo e pesquisa, tá bom, gente? Então fiquem no aguardo, vamos ter outras aulas. Então, como eu falei, se é inscrito, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você puder, dá o seu like e compartilhe nas redes sociais. Gente, um grande abraço e até a próxima vez.